Olá, amigos do PSC, Estúdio PSC, para o seu conhecimento. Começando mais um episódio hoje aqui com o super convidado, Ângelo Vargas, empreendedor, mentor, autor de 13 livros, né? E um cara fantástico, um amigo fantástico, que tem trazido muito conhecimento para várias pessoas e para mim especificamente. Eu sinto um orgulho imenso ter você aqui, trazendo também esse conhecimento para o nosso ouvinte, e para mim eu aproveito para ganhar também isso tudo que você vai transbordar hoje aqui. Obrigado por estar com a gente. E eu queria começar justamente abrindo o jogo aqui com o Ângelo, para ele falar um pouco sobre ele, sobre sua trajetória de vida, o seu negócio, né, atual, os negócios atuais. A gente começar esse bate-papo para depois ir para alguns temas importantes. Falar sobre empreendedorismo, sobre os desafios do empreendedor, gestão, né, e um pouco aqui também sobre o viver o extraordinário. Ângelo, obrigado aqui por estar com a gente. Zé, é um prazer imenso estar aqui junto com você nesse podcast. Tenho certeza que esse projeto seu já é um projeto abençoado, que cada vez mais vai trilhar e vai chegar no coração das pessoas, de modo que elas possam perceber o que você quer tocar para cada uma delas. Qual que é o seu desejo de transformar, saber que a pessoa ter mais conhecimento, ter mais vivência, ter mais experiência e principalmente com essa troca todos nós ganhamos. Você ganha, eu ganho e o público que está nos ouvindo também ganha. Zé, fala um pouquinho de quem eu sou, o que eu faço para o seu público poder me entender um pouco. Eu costumo dizer que as pessoas me perguntam: Ângelo, você já escreveu diversos livros, você tem algumas empresas, de onde que vem isso daí? E eu costumo dizer, contando uma história que é muito bacana, Zé. Quando eu tinha 16 anos, eu sempre fui muito intencional no que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa de decidir rápido e querer fazer as coisas, e muito intenso. E nessa minha intensidade eu lembro bem de uma passagem quando eu conheci minha esposa. Eu tinha 16 anos, estava passando na frente da casa dela, não conhecia ela, e aí eu vi uma moça bonita entrando dentro de uma casa, e aí eu parei, eu falei, eu vou lá nessa casa. E aí toquei a campainha, veio uma outra moça, eu falei assim, olha, eu estou procurando uma moça que acabou de entrar dentro dessa casa, ela deve ter mais ou menos seus 16 anos, e eu gostaria de conhecer ela. E aí essa irmã dela, depois descobri que era a irmã dela, entrou para dentro da casa, fechou o portão, e daqui a pouquinho veio a minha esposa. E aí no que ela chegou, eu falei assim, eu vim aqui chamar você para a gente sair. Aí ela falou, mas eu não te conheço, nunca te vi. Você veio me perguntar, me chamar para poder sair com você? E aí foi quando ela falou, não, eu não vou sair com você. E não saiu. Mas o que eu quero mostrar com isso? Naquela época, com aquela pouca idade, eu percebia que a maturidade ela estava batendo na minha porta. Batendo a porta para eu poder ter certeza daquilo que eu desejava viver na minha vida. E ali eu tive a certeza de que a sua intencionalidade do que você vai fazer para a sua vida vai determinar os seus resultados. Hoje eu estou casado com ela, nós estamos juntos há mais de 25 anos, entre namoro e casamento, mas desfrutando a todo dia. E isso é colher o resultado a partir de uma decisão e uma intencionalidade que eu tive no passado. Agora a gente pensa, um grande empreendedor, ele quer se tornar um grande empreendedor, mas só que quais são as decisões que ele toma e a intencionalidade que ele faz para o negócio dele, para a família dele, com os filhos dele, com as finanças ou com a expansão de crescimento dele. Se a gente for pegar o homem mais rico da história, que foi Salomão. Salomão, ele teve a oportunidade de escolher qualquer coisa. Salomão, ele escolheu, antes de tudo, ele escolheu discernimento. E junto com discernimento, ele escolheu sabedoria. Mas só que perceba você que a diferença entre ele escolher só essa sabedoria e não tivesse escolhido discernimento. Ele escolheu sabedoria, mas também discernimento. E o discernimento foi para ele compreender em cada momento da sabedoria que ele tinha, qual que ele iria escolher. Ele poderia, eu posso ser sábio em 2 momentos, mas qual momento eu vou utilizar a sabedoria para aquela situação determina tudo na sua vida. E o discernimento é eu ligar os sensores da minha vida, os sensores do que eu estou captando, para eu perceber e ter a sensibilidade de encontrar uma oportunidade ali, Zé. Nós temos vários empresários que têm grandes oportunidades de crescer, fazer novos negócios, construir novas sociedades. Mas essas oportunidades, qual que eu vou escolher para a minha vida, Zé? Será que aquela sociedade que eu estou construindo naquele momento vai determinar o meu sucesso, vai determinar o que eu desejo viver ou não? Eu costumo dizer, nesses 6 meses que nós estamos vivendo agora, eu fiz 3 viagens internacionais que foram fantásticas. Eu fui para Israel, fui para Dubai e fui para Bariloche. Das 3, eu voltei com uma empresa diferente, Zé. E aí eu fico pensando, por que eu voltei com 3 empresas diferentes?
Por que a oportunidade está batendo na minha porta? Mas só que não são várias oportunidades pueris e frágeis que poderiam me levar num lugar nebuloso e me trariam fracasso. Não. São oportunidades com pessoas decentes que eu honro, que eu sei que vão me levar a lugares incríveis. Mas por que isso? Primeiro elemento, Zé, ambiente. O ambiente que você está determina e molda tudo aquilo que você vai viver. Nós podemos ficar constrito em ambientes de pornografia, constrito em ambientes de vitimismo, constrito em ambientes de negatividade, constrito em ambientes de fofoca, constrito em ambientes de sofrimento. Mas quando a gente começa a perceber que o que eu vou viver é determinado por aquilo que eu decido viver, a sua vida muda. Quando eu escrevi esse livro, Decida Viver o Extraordinário, eu tive a certeza de que são 6 fases da consciência de qualquer ser humano. E a primeira fase é, nós não sabemos o que nós vamos viver, Zé. Por que nós não sabemos? Certa vez eu estava no mercado com a minha filha, e a minha filha, eu estava no caixa para poder efetuar o pagamento, e minha filha naquelas gôndolas, ela olhou uma bala e ela falou, pai, pega aquela bala para mim, eu posso comprar aquela bala? E eu falei não. Eu tinha o dinheiro para comprar aquela bala, Zé. Mas eu falei não para poder educar a minha filha e treinar ela saber que nem tudo que ela vai querer, ela vai conseguir. E lá eu percebi o choro no coração dela, e ela lacrimejou os olhos, e ela queria aquela bala. E atrás de mim estava um senhor com seus 70 anos, ele olhou para mim e falou assim, como é difícil criar criança, né? E quando ele falou aquilo, eu perguntei para ele, quantos filhos você teve? Ele falou, não tive nenhum. E ali eu percebi que tinha um drive na cabeça dele, sabendo de que ele não teve filho, porque a conceituação, o significado que ele tem de filho é complicado ter filhos. E ali eu pensei comigo, coitado desse senhor. Ele vai passar uma vida sem descobrir qual que é o prazer de ser pai. E aí, nisso, o que me desperta, Zé? Quando a gente vai para a Bíblia e pega quando Moisés tirou aquele povo do Egito para acessar a terra prometida, eles passaram por um deserto. Eles poderiam ter ficado 40 dias ali, mas eles ficaram 40 anos. E eles ficaram 40 anos porque dentro daquela pessoa existia lamuriação, tristeza, angústia e reclamação. Nós aqui, muitos que estão aqui nesse plano atualmente, eles estão vivendo aquele deserto que Moisés tentou carregar as pessoas, mas eles não percebem. E não percebem porque eles ainda estão vivendo a fase da ignorância, sem descobrir o que eles estão vivendo. Então, quando a gente começa a olhar para nós, Zé, nós começamos a perceber qual é a vida que eu quero viver para a minha vida. Faz sentido ou não, Zé? Faz sentido demais. E é uma coisa que você tocou aqui, que esse o drive da escassez, né, eu acho que está muito ligado com a cabeça da pessoa que pensa que não vai dar certo, que não vai ter filho porque é difícil, que não vai abrir uma empresa. Tem aquele sonho de abrir uma empresa, mas não abre porque todo mundo fala que é difícil ser empreendedor no Brasil, né? Porque a gente escuta muito isso, né? É difícil ser empreendedor do Brasil, eu não vou fazer concurso porque a concorrência está alta. E esses drives, tanto da escassez como da negatividade, às vezes estão plantados na cabeça de muita gente. E é preciso sair dessa mudança e mudar esse drive para poder crescer na vida e fazer dos seus sonhos, dos seus propósitos de verdade acontecerem. E eu sei que de você aconteceu de várias formas, né? Foram várias formas que foram acontecendo isso na sua vida. Eu sei que você jogou tênis e conta essa história. Eu queria entender um pouco qual foi o momento de mudança na sua cabeça que deu um start, que trouxe esse drive do propósito e de colocar esse plano e executar um plano. Em algum momento aconteceu essa mudança na sua cabeça e que você pode compartilhar com a gente aqui? Zé, eu venho de uma família muito pobre. Só para você ter uma ideia, meu pai, aos 7 anos, ele morava na rua. E ele morava em frente do hotel militar, hotel de trânsito. E ele morava em cima de uma árvore. Ele engraxava sapato dos soldados e ele ficava em frente do hotel militar, hotel de trânsito, justamente porque ele engraxava sapato e ali ele sabia que ele poderia engraxar o sapato de todos os coronéis, as pessoas do exército que lá estavam, porque a disciplina, a ordem e a organização era a premissa para eles, então eles tinham que estar com a bota deles lustrada. E até que um certo dia ele teve a oportunidade de morar no banheiro desse hotel, porque ele ajudava a limpar os banheiros e ajudava na cozinha. E quando eu nasci, nós éramos uma família muito simples ainda. E certa vez eu tive uma deficiência no meu olho e eu perdi a visão do olho esquerdo. E naquela oportunidade o médico falou, a única maneira do seu filho não ficar estrábico é ele fazer jogando tênis.
Mas só que o tênis era um esporte muito elitizado e era um esporte muito caro. E naquela oportunidade ainda nós não tínhamos condições de proporcionar isso. E um rapaz chegou para meu pai e falou assim, ele vai treinar numa escola que lá não vai ter mensalidade. E naquela oportunidade, Zé, eu acessei lugares e pessoas que eu não acessaria se não fosse essa oportunidade. Nós progredimos, meu pai progrediu muito dali em diante, passamos a ter uma outra condição financeira, mas até então eu tinha cicatrizado dentro do meu eu, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde. E a escassez ele passou a ditar muito as minhas regras. Por quê? Ditava porque eu tinha vontade de tomar uma Coca-Cola, mas eu não tinha dinheiro para tomar uma Coca-Cola. Eu tinha vontade de comer um doce, mas eu não tinha dinheiro para comer aquele doce. E isso moldou quem era o Ângelo. Mas só que quando eu tive a oportunidade de acessar esse ambiente de prosperidade, que vários tenistas que lá estavam, jovens que treinavam tênis, viviam a vida que eles viviam, me deu vontade de viver a vida que eles viviam. Isso porque, Zé, eles viviam uma vida de prosperidade, acesso, viagens e oportunidades que eu nunca tinha visto. Perceba você o poder do ambiente moldando aquilo que nós desejamos para nós. E naquele momento eu tive a certeza que a vida que eu iria viver era muito maior do que tudo aquilo que eu estava vivendo. Sem desmerecer tudo que meu pai poderia me proporcionar. Mas o meu pai também, ele mostrava para nós a todo momento aonde nós gostaríamos de chegar. Porque meu pai tinha uma insatisfação positiva. Insatisfação positiva é eu saber tudo aquilo que eu estou vivendo, mas ter a certeza de que eu posso acessar lugares, escadas e ambientes muito melhores que tudo aquilo. E isso ele acabou regulando, calibrando dentro de nós e ainda com mais força no ambiente daquilo que eu estava inserido, aquilo que nós poderíamos conquistar e ter. E por isso, quando eu tinha 18 anos, eu tive minha primeira empresa. Mas antes disso, Zé, eu tive 2 outras ideias totalmente disruptivas, mas não adianta a gente ter grandes ideias se está no momento errado. Quando eu tive de 16 para 17 anos, eu cheguei no Beto Pereira. Beto Pereira, hoje em dia, ele é o dono do Grupo Pereira, que está entre 6º ou 7º do maior faturamento no varejo do país. E lá eu mostrei para ele uma solução tecnológica que iria levar o mercado dele para dentro da casa de todo mundo, que chamava Mercado Fácil. E naquela oportunidade ele virou para mim e falou assim, Ângelo, muito interessante a sua ideia, disruptiva, mas só que eu não acredito nisso. Perceba você, passados quase 20 anos, nós tivemos um evento que chama pandemia. A pandemia fez com que todos os consumidores mudassem a formatação de compras de mercado no país e nós passamos a ter uma compra delivery. O que eu estava mostrando para ele era uma grande ideia no momento errado. E isso, eu tive várias outras ideias, por quê? Porque eu queria empreender e sabia que o empreendedorismo era a chave de acesso da prosperidade que eu ia ter, que eu queria viver. Mas essas ideias não foram para frente. E eu montei uma empresa tradicional, que foi o quê? Frete de caminhão. E era um caminhão velho, Zé, mas só que era um caminhão que eu tinha oportunidade. E na sequência acabamos montando também uma empresa de placas de carro. E meu pai tinha empresa de placas de carro e foi quando eu, de 17 para 18 anos, acabei montando a minha empresa. Meu pai me permitiu que eu montasse a minha segunda empresa. E nessa placa de carro eu passei a ter conhecimento sobre gestão, sobre liderança, sobre crescimento. E aí eu comecei a compreender uma coisa, Zé. Você empresário que está nos ouvindo agora. Nós temos 4 fases da escala de crescimento de um empresário. A primeira escala, Zé, o empresário ele quer crescer. Mas só que ele não sabe que ele não sabe crescer. Ele não sabe que ele não sabe gerir. Ele tem muita boa vontade, ele tem uma ideia disruptiva e ele quer fazer muita coisa. Mas só que a imaturidade dele acaba fazendo com que ele não consiga gerar tração no negócio dele. Por quê? Só a ideia não vai levar a alavancagem, a atração e o desenvolvimento da empresa dele. A boa vontade ela te leva até um certo lugar. É como se nós tivéssemos uma bateria social. Uma bateria de vontade ou uma bateria de empreendedorismo. Essa carga de bateria, em algum momento, ela vai ficar descarregada. Eu só consigo carregar se eu estiver vivendo em ambientes de empreendedorismo que mostrem para mim qual que é o caminho errado que eu não cheguei a lugar nenhum. Então, nessa primeira fase é muito dolorida e é por isso que as grandes empresas, mais de 70% das empresas fecham até o 3º ano. Por quê? Porque ele vive uma imaturidade. Ele não sabe construir uma demanda para eles. E aí a gente pensa, mas Ângelo, como é construir uma demanda? Se nós avaliarmos hoje a construção de demanda, vamos pensar num cabeleireiro, Zé. A pessoa, o seu pequeno empresário que vai lá, eu quero montar meu primeiro salão de cabelo. Esse cara, ele foi
cabeleireiro em algum outro lugar, foi funcionário daquele salão e ele quer montar o dele, ele vai lá e monta. Mas só que ele esqueceu que para ele poder montar e gerar, pagar as contas dele, ele tem que ter a demanda. E como é que eu faço para poder atrair essa demanda? As pessoas elas acreditam que a demanda ela vem por si só. Ao contrário, Zé, essa demanda eu tenho que cavar. Esse cabeleireiro, se ele pegar em 1000 clientes, apresentar para ele, falar, vem aqui no meu salão, eu vou fazer para você um visagismo. Que visagismo, Zé, nada mais é do que fazer o alinhamento do seu corte de cabelo de acordo com o posicionamento que você deseja. Se ele fizer isso num diagnóstico do perfil da pessoa, da beleza da pessoa, para 100 clientes, se ele conseguir converter 10%, ele tem 10 novos clientes. O que está faltando para cada empreendedor? Está faltando eu buscar qual que é a demanda, como é o meu ciclo da demanda que eu não tenho, que eu posso construir. Aí você vai falar assim, mas Ângelo, o cabeleireiro é muito simples, vamos pegar um mecânico, Zé. Se eu pegar um mecânico que acabou de montar a sua empresa, se ele falar assim, venha na minha empresa, eu vou fazer o checklist de 5 elementos no seu carro, demora 10 minutos para fazer a prevenção do seu carro. Você, eu, todo mundo que está nos ouvindo aqui, ele quer fazer a prevenção do carro dele. Eu não sei o que no meu carro está errado. Mas só que eu quero fazer o quê? Eu quero que ele venha e eu quero ganhar dinheiro dele. Ao contrário, eu tenho que gerar valor no meu cliente, para o meu cliente saber quem eu sou, o que eu forneço, para no momento certo eu fazer essa venda para ele. E aí sabe como eu vou incrementar isso? Falar, esse checklist custa R$ 98,00, mas para você é de graça. Eu estou gerando valor no meu cliente e cada vez mais se tornando conhecido dentro do meu ambiente. Estou fazendo o quê? Gerando demanda. E agora imagine você, se eu pegar e pedir para esses 100 clientes que vieram aqui e falar assim, se você gostou do meu serviço, recomenda para 2 outros amigos que eu posso fazer isso para ele também. Perceba você que ele teve uma amplitude de 300 clientes, 100 para que ele atendeu, mais 2 outros amigos, mais 200, tendo 300 clientes. E a gente percebe o quê? Então onde que está a dificuldade, Zé? Tá a pessoa perceber que o nível de maturidade que ele está vivendo, ele não sabe que ele pode fazer aquilo pelo desconhecimento. Então eu preciso estar andando com pessoas melhores para essas pessoas moldarem o empreendedorismo que eu quero chegar. E aí tem uma frase de impacto muito forte que é: o jogo é determinado pelo nível do jogador. Se a gente pegar um jogador de classe C, ele vai para a classe A, ele não dá conta de jogar. Porque o nível técnico, psicológico dele é muito fraco. E ele chega lá, ele vai viver um estresse. No empreendedor, se a gente pegar um empreendedor de classe C, ele quer ter que fatura R$10.000 por mês, ele quer faturar R$100.000 por mês. Mas só que o nível de maturidade psicológico, financeiro e técnico dele é muito fraco. Ele não dá conta de gerir uma empresa de R$100.000 por mês. E o que nós precisamos perceber? O empreendedor que está nos ouvindo, ele tem que compreender que o nível de maturidade dele vai determinar o tamanho do negócio dele. Isso por quê? Vamos pegar um grande empreendedor, Zé. Vamos pegar Phil Knight. Phil Knight é o homem por trás da Nike, o cara que inventou a Nike. E todas as pessoas, o empreendedor que está nos ouvindo agora, fala assim, pô, você quer falar da Nike? Você está falando de uma grande empresa a nível mundial, que é muito fácil falar dela. Se eu contar para você um segredo, só entre nós aqui, Zé. Ele começou a empresa dele em 1962 e ele pediu $20.000 para o pai dele para ele ir para o Japão, conhecer as empresas do Japão que produziam tênis, trazer para os Estados Unidos, colocar a logo dele e vender. Ele não começou com a logo da Nike, ele não começou com dinheiro. Mas o que ele fez? Ele desbravou. Ele foi para um outro país e percebeu que nesse outro país existia uma ebulição de produção que no país dele não tinha. Que a oportunidade era ele ir lá, buscar o produto certo e conectar com o cliente ideal, e a venda dele estava feita. E ele começou com o quê? Começou com tênis de corrida. E esse tênis de corrida chegou no momento que as pessoas falam, mas ele cresceu de imediato. Não, Zé. Ele começou com dificuldade. Ele quebrou uma vez, quebrou outra, dificuldade financeira, dificuldade de crescimento. Mas ele foi cavando as oportunidades e aí ele entendeu o segredo do jogo. Ele começou a patrocinar com tênis de corrida quem que era o melhor corredor que existia naquela época. E foi lá e patrocinou. Mas patrocinou como? Entregando os tênis. Mas os tênis eram muito ruins, Os tênis rasgavam, os caras iam correr e rasgavam o tênis. Perceba você que a Nike começou como você deseja começar, como você está começando, aos trancos e barrancos e sufoco. Mas o que determina, o dono da Nike que determina você, é o grau de compromisso dele que ele vai avançar e seguir todos os dias na trajetória dele. Agora você encontra a primeira barreira da sua vida, daquilo que você deseja chegar e já começa a desistir. O que nós temos que pensar é, o desejo de eu construir aquela empresa tem que ser muito mais forte do que a própria empresa, Zé. Essa frase pode se tornar confusa, mas não é.
o desejo de eu construir aquela empresa tem que ser muito mais forte do que a empresa. Por quê? Quando a pessoa pensa só na empresa, ela pensa no dinheiro. Mas quando ela pensa no desejo de construir aquela empresa, ela está pensando no time que ele vai construir, no propósito que ela está alinhando, nos valores que ela está construindo e principalmente no serviço que ele está levando para a sociedade. Nisso muda o jogo, Zé. Muda o jogo do cliente começar a perceber que aquele produto que ele está fornecendo faz sentido para mim. Concorda ou não, Zé? Concordo demais. Eu tenho uma história para contar sobre esse tema. Importante, você conheceu a Rafaela, a minha esposa. Trabalha conosco aqui. Antigamente, curiosidade, abrindo os parênteses, algumas pessoas falavam, não, mas sua esposa não pode trabalhar com você. E aí eu mudei o jogo quando eu entendi que eu não tenho uma empresa familiar, mas eu tenho uma empresa que tem família trabalhando comigo de uma forma extremamente profissional. A Rafa se formou, buscou formação na área administrativa, estudou muito, mas está com a gente desde o começo da empresa. E tem uma história no começo, fechando parênteses, mas tem uma história no começo que era o seguinte, desse negócio de querer que a empresa funcionasse, querer que o negócio funcionasse. O negócio começou, nosso, o MyTracking, e eu tinha apenas um cliente. Esse cliente pagava R$2.000 por mês. E claro, eu já tinha uma filha, meu sócio ainda não, mas já tinha uma renda relativamente boa e a gente precisava trabalhar também durante o dia e de noite a gente tocava o negócio, desenvolvia o produto, codava e o negócio acontecia. Mas eu fechei com o primeiro cliente e começou a rodar, pagava R$2.000 e poucos e eu disse, a empresa tem que ter um escritório. Porque há 11 anos atrás não tinha coworking, não tinha essas coisas assim como é hoje, como teve na revolução das startups. E eu tinha a cabeça o seguinte, a empresa tem que ter um escritório, tem que ter um local fixo. E ainda mais, eu tinha que ter um telefone fixo. 81, E eu aluguei um escritório. A gente bancava, eu e meu sócio, escritório, né? E com essa renda pequenininha bancava uma parte do escritório. E a Rafa ia todo dia para o escritório. E tinha um telefone, não tinha computador, não tinha podcast para escutar, YouTube de uma forma que você consumisse muito fácil conteúdo. E ela ia e passava o dia sem fazer nada no escritório. Porque eu dizia assim, o telefone vai tocar. Esse telefone vai tocar. E todo dia ela passou 6 meses, 1 ano, indo todo dia para o escritório. E o telefone não tocava. Mas eu dizia, o telefone vai tocar, porque nós estamos fazendo um negócio. Eu estou fazendo um produto que vai ser vendido. Por trás, claro, a gente ainda muito imaturo, a gente não divulgava tanto o produto, era muito por indicação, um folder, uma feira que a gente ia, mas ainda era um negócio ainda muito arcaico e ainda não era tão profissionalizado nesse sentido, com marketing digital, com tudo, mas tinha um site, tinha um negócio, eu dizia, o telefone vai tocar. E todo dia eu dizia, o telefone vai tocar. E ela ia cansada, mas com aquela persistência de todo dia, com aquela constância, todo dia ia. E todo dia ia. E teve um dia que o telefone tocou. Esse telefone tocou, né? E tocou e precisava ter alguém para atender. Ela estava lá. Que, de uma certa forma, era uma empresa muito grande, que precisava ter... Foi a Avon, foi nosso segundo cliente, somente a Avon, 2 milhões de entregas. E a empresa precisava existir fisicamente. E aquele propósito de construir a empresa, não só pelo dinheiro, mas para dizer assim, pô, isso vai acontecer, vai ser um negócio, nós vamos trazer resultados, nós vamos ser prósperos, ter prosperidade, começou de fato a acontecer, o telefone tocou, a gente atendeu, e já tinha, claro, passado por um network todo, mas a pessoa precisa saber se de fato existia a empresa ou não. Tocou e de fato a gente fechou depois de um tempo, claro, um processo. Eu vim para São Paulo, até então não tinha vindo ainda a trabalho para São Paulo de uma forma direta. Vim para São Paulo, comecei a mudar meu ambiente, aí juntando uma coisa com a outra. Mudei para um ambiente, eu falei com, na verdade, o segundo, mas de uma multinacional, o primeiro executivo, um diretor. Eu fui tremendo para a reunião ainda, mas eu comecei a conversar com esse povo, né? Vamos falar assim, né? E comecei a absorver aquilo e absorver a forma de trabalhar com executivo de grandes empresas, o que era a dor, o que queria escutar. E daí a empresa começou, de fato, a crescer de uma forma mais rápida, mas com essa pegada de dizer assim, eu quero que essa empresa prospere, persistência, todo dia tem que ir lá, porque o telefone vai tocar. A gente já tinha criado o produto, já tinha criado a demanda, mas precisava estar pronto também para acontecer. Então isso aconteceu com a gente, é uma história boa de contar. Eu falo
vez ou outra eu revivo essa história com o Rafa, porque ela fala que ia lá e, puxa, era horrível, não tinha nada para fazer, não tinha nada para... Né? Não tinha a cultura ainda da leitura, ela não tinha isso ainda, criou depois, passava o dia sem fazer nada, mas estava pronta para na hora que o cavalo passasse selado, a gente montou. E eu digo muito isso, da oportunidade, né? A oportunidade, você tem que estar pronto para a oportunidade. Em algum momento vai acontecer, e com certeza na sua vida isso também aconteceu muitas vezes. Você está pronto para essa oportunidade. Queria que você trouxesse para a gente também algum momento especial que apareceu isso para você. Você estava pronto e gerou o resultado que você esperava, que você planejou ter. Zé, primeiro, eu acho que devia fazer um quadro aqui e colocar essa frase: o telefone vai tocar. Essa frase, Zé, ela é um gatilho mental para você que representa muito do seu começo. E eu vi muita força dentro disso que você falou. E ele representa uma história viva que simboliza o nascimento dessa empresa. E todos os seus colaboradores, eles devem compreender o que você passou nesse início e qual foi o elo de vinculação entre você, sua esposa e o seu sócio. E isso nada mais é do que cultura, Zé. As pessoas hoje em dia falam muito sobre cultura organizacional das empresas, mas só que o tema ficou tão batido e tão falado, sim, que as pessoas acabam se perdendo do que efetivamente é uma cultura. E eu tenho um exemplo muito bacana que vai ajudar o empresário a mostrar a importância disso que você está falando, de que o telefone vai tocar, para que o seu time compreenda de onde você veio, o que você faz e o que vai acontecer dentro da empresa quando você, empreendedor, não estiver. O que eu costumo dizer para você, empresário aqui que está nos ouvindo, é que a minha casa ela tem um jeitão. Certo ou não, a minha casa tem um jeitão. O horário que eu acordo, o horário que eu tomo café, o horário que minhas crianças acordam. Então, na minha bagunça da minha casa, existe uma organização. Na minha, na sua e cada uma. Mas o que eu queria determinar os resultados melhores ou piores da sua casa é a maneira como você organiza essa bagunça. E veja só. E agora você imagina você que a minha sogra vai me visitar na minha casa. A minha sogra ela vai mudar. Se ela for ficar um dia, é um jeito. Se ela ficar uma semana, é outro. Se ela ficar 30 dias, ela tem a possibilidade de mudar o perfil da minha casa. Mudar a maneira, a rotina da minha casa, porque a gente acaba fazendo isso para poder atender ela. Então, o que aconteceu? Nós mudamos a nossa rotina. Agora, essa mudança de rotina vai gerar estresse em quem lá habita. Em mim, na minha esposa e nos meus filhos. Por quê? Nós mudamos o jeito que a gente vive para poder atender a minha sogra. E vai chegar um momento que nós vamos ficar doidos que ela vai embora para a gente voltar à rotina nossa que nós tínhamos. Porque a falta de rotina, ela gera estresse no colaborador, na sua casa, em todos os lugares. E é por isso que quando nós estamos viajando, a gente é doido para voltar para nossa casa, porque nós queremos nada mais do que nossa rotina. A gente fala, tô doido de saudade da minha cama, você está com saudade da sua rotina. E agora vamos levar isso daí para uma empresa, Zé. Uma empresa nada mais é do que um conjunto de situações que você faz todos os dias e determina os resultados da sua empresa. O que o seu time quer é uma rotina. E é uma rotina que você vai determinar o que é certo e o que é errado para eles viverem lá dentro. E isso é o que é cultura organizacional, Zé. Cultura é rotina do que acontece dentro da sua empresa. E quando você falou para mim que o telefone vai tocar, você está mostrando para o seu time qual que é o seu nível de percepção e de acreditar no seu negócio que você está fazendo todos os dias. Muitos empresários têm excelentes produtos, mas eles não acreditam no produto dele. E ele quer que alguém compre a ideia dele para que isso gere crescimento, escalabilidade. Enquanto ele não acreditar e ter certeza do que ele vai gerar de impacto dentro do seu cliente, ele não vai conseguir crescer a empresa dele. E aí, nisso, Zé, eu não vou nem contar uma história minha. Você pediu para eu contar uma história minha. Mas eu vou contar, Zé, são 4 fases do ciclo de todo e qualquer empresário. Eu quero gerar esse conteúdo e essa ideia para o empresário ele conseguir compreender em que fase que ele está vivendo. A primeira fase, como eu falei para você, de todo e qualquer empresário é ignorância. Eu não sei aquilo que eu estou vivendo e é por isso que a minha empresa ela não fatura, não cresce, não tem demanda. Nesse momento eu tenho que sair correndo e procurar o mais rápido possível pessoas que estão dentro do segmento para me dar ideias daquilo que eu posso fazer.
E eu vou dar um exemplo. Você conhece Geraldo Rufino. Geraldo Rufino é um grande influenciador e ele tem uma empresa de caminhões diesel e peças diesel, e certa vez ele fazia, o gargalo dele, a dificuldade dele era, ele precisava classificar as peças dos carros, que ele compra peça usada e revende, então ele precisava classificar, ter um critério muito definido de classificação daquelas peças, para ele poder pagar o valor justo e ganhar em cima daquilo que ele iria vender. Então ele compra barato, ou compra no preço justo e vende no valor, mas só que a dificuldade dele era classificar aquilo, até que numa viagem ele foi com um amigo, e um amigo tinha uma empresa de comprar roupas usadas e vender essas roupas usadas para outras pessoas. E ele viu qual era o critério de classificação que esse amigo utilizava na compra das roupas usadas e depois na venda. E ele percebeu, puxa, é outro segmento, mas eu posso usar o mesmo critério para o meu negócio. Perceba você que ele saiu de uma ignorância, de um desconhecimento e foi para uma outra fase, que é a fase da descoberta. Ele percebeu a solução para o negócio dele. A segunda fase, que é a fase da descoberta, ele percebe o quê? Eu sei que eu não sei. E é nesse momento que o empreendedor ele tem que buscar o quê? Uma consultoria, tem que buscar uma imersão, tem que buscar pessoas melhores do que ele para poder fazer com que o negócio dele tracione. E a terceira fase é a fase da maturidade. É aquele empreendedor que sabe o que ele sabe. Ele sabe construir estratégico, mas ele ainda cavalga dentro do tático e dentro do operacional. Ele está fazendo com que o tático dele seja muito bem alinhado para que o operacional dele cumpra tudo aquilo, os processos, as rotinas, as vendas, fazer um comercial muito forte, principalmente o marketing. Então ele sabe o que ele está fazendo, então ele sabe o que ele sabe. O jogo está dentro da mão dele. E aí a gente entra na última fase do empreendedor, que é a exponencialidade. O empreendedor exponencial é aquele que nem sabe que sabe. A empresa dele dá tão certo que ele faz com naturalidade. As pessoas perguntam para ele, o que você fez para dar certo? Ele falou, eu só não parei, eu vou fazendo. Mas o que acontece? Ele está tão no estratégico e tem um time tão forte no tático e no operacional que a empresa ela acelera de maneira natural. Então um comando dele faz a empresa expandir de maneira muito intensa. Só para você ter uma ideia, Zé. Teve uma empresa nos Estados Unidos que ela mudou o formato de fazer a venda do varejo de roupas. E essa empresa faturava $1 bilhão, e aí até que chegou um funcionário da empresa e falou pro líder dele, falou assim, líder, a nossa dificuldade é a gente faz uma campanha incrível, a gente acelera numa campanha para que o nosso público venha e nós temos estoque daquele produto apenas por 30 dias. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos desaguando, colocando tanto dinheiro no marketing, propaganda, anúncio para que nosso cliente chega e nós pensando que esse produto vai ficar dentro da nossa prateleira ali por 120 a 180 dias para a gente fazer essa venda, mas só que com 30 dias nosso produto tá esgotado. Perceba você que esse colaborador ele teve a sensibilidade de perceber numa fratura que a empresa tinha que os líderes, os gestores, ninguém percebia. E aí foi quando, a partir dessa ideia, os líderes falaram, peraí, nós estamos gastando muito com campanha e nós não temos o produto na venda. Quando o nosso cliente chega, gostou, indicou e nas ruas os nossos produtos estão circulando, está esgotado na nossa gôndola. E aí eles perceberam, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter mais produto, ainda que ele fique em ociosidade. Acabou a campanha, sobrou produto. E foi aí, Zé, que passou a ter um negócio que chama Outlet. Foi aí que nasceu o Outlet. Perceba você que o Outlet ele surgiu a partir de uma percepção de um funcionário que viu um gargalo dentro de uma empresa que toda a liderança não tinha percebido. E aí, nisso, o empresário ele tem que ter a sensibilidade de estar observando as fraturas e os erros e as fragilidades dentro do seu sistema para fazer com que sua empresa cresça. Então, você empresário que está nos ouvindo, muitas vezes você está no platô de crescimento, de estagnação, por falta de sensibilidade em você olhar para o seu negócio e perceber o que você está de errado. E é nesse momento, Zé, o que o empresário tem que fazer? Ele vai ter que mapear o que está errado. Primeiro, ele vai ter que mapear e planejar. Segundo, ele vai ter que agir. E terceiro, ele vai ter que medir. Então, para que eu vou mapear? Todo e qualquer ciclo de evolução eu tenho que mapear onde eu estou.
Vamos pensar, Zé, vamos pensar no nosso casamento. Nós não sabemos o que nós estamos vivendo, bem, mal ou ruim do nosso casamento. Se a gente não mapear e ter um diálogo com a nossa esposa, nós não vamos saber se nós estamos vivendo bem ou mal. Então eu mapeio. Depois eu começo a mudar meu comportamento, tratar ela melhor e tudo mais. E aí eu vou medir para saber, e aí, como é que foi? Agora vamos levar isso para a empresa. Mesma coisa. Eu tenho que começar a mapear onde eu estou, o que eu preciso corrigir, o que o meu time está fazendo de errado, qual que é o processo, indicadores. Para aí, então, eu vou iniciar uma nova jornada e depois eu vou medir para se aquilo na escala de crescimento e de evolução eu tive resultado ou não. E o ciclo ele se repete a todo momento. Faz sentido ou não, Zé? Sentido demais. Você está olhando de uma forma estratégica, né? O gestor ele está pensando do empreendedor, o empresário que está num momento já estratégico, já porque a gente acaba tendo que passar por esse momento, no momento de criação da empresa, principalmente se for a primeira, né? Você já está em várias, deve já estar passando diretamente para o nível estratégico de uma forma muito mais rápida, porque você encontra pessoas para tocar o operacional e o tático muito mais, de uma forma mais rápida, justamente por causa da ambiência, porque você conhece as pessoas certas, você sabe, você já tem um convívio muito grande com profissionais que você pode trazer, mesclar um de cada área e trazer para cada negócio. Mas em algum momento o empreendedor ele passa pelo momento operacional, depois pelo momento tático e no estratégico. E eu vejo muito essa questão de estar no estratégico, de vez em quando, dar uma passada no operacional, no sentido de entender o que está acontecendo. Né? Tem que estar entendendo o que está acontecendo, porque senão você fica num plano muito alto, mas de vez em quando você tem que dar uma olhada. E isso, claro, faz parte dessa cultura da empresa que você cria, de ter as pessoas certas em cada área, mas você precisa entender, de fato, o que está ocasionando cada gargalo, porque quem está no estratégico é quem está recebendo esse conhecimento, na maioria das vezes. A gente está vendo já uma sinalização em que você está trazendo o tático e até o operacional para participar de processo de mentoria, mas né, para participar de processo de benchmark, para visitar outras empresas. Está acontecendo cada vez mais. Eu falo muito aqui para a minha equipe, você tem que olhar o mercado, o que o mercado está fazendo. Eu falo para todos eles, para quem está no tático, quem está no operacional. Mas de padrão também, na maioria das vezes, é quem está no estratégico e quem está absorvendo ali esse conhecimento, né? Esse exemplo do Rufino, era o Rufino que estava lá. E ele está no nível estratégico, teoricamente. Mas em algum momento você tem que estar observando, você tem que chamar e entender, o que é que está acontecendo na minha empresa que eu não estou fazendo isso? Vamos mergulhar. De vez em quando você tem que fazer aquele mergulho e entender o que está acontecendo e para poder tratar as dores. Senão você não olha, senão você não consegue resolver o problema. Você tem que fazer parear esses dois momentos, né? Entender o que o mercado está fazendo, o que eu aprendi, o que minha empresa faz. Às vezes você tem que mergulhar, porque às vezes quando você está no estratégico demais, você não está vendo como está sendo o modus operandi daquele processo, você não está olhando aquilo. Então, alguma pequena fração de tempo você tem que ir olhar de fato o que está acontecendo em cada uma das áreas. E claro, isso tudo vem com o empreendedor que está modelando, que está observando o que está acontecendo no mercado, está conversando com as pessoas certas. Isso traz essa melhora em todo esse processo e, claro, vai trazer muito mais resultado. Daí vão vir muitas ideias e muitas coisas que vão resolver os problemas. E uma coisa que você falou ali em algum momento, no quarto ponto, eu acho, sobre o acelerador, né? Porque quem está na cabeça da ponta aqui sempre é questionado pela velocidade que você está andando, né? E pela questão de ser incansável, né? Então, o pessoal fala muito comigo, viu, Ângelo? Assim, você trabalha demais, né? Você está sempre inventando alguma coisa, né? Não está bom do jeito que está, né? Claro que você respeita, porque às vezes são pessoas que ainda não estão na mentalidade, de escassez, não estão entendendo ainda. E eu costumo falar o seguinte, inclusive para empreendedores que eu converso e que eu trago um pouco do meu conhecimento para eles. Chega um momento que quando você decide empreender, que o freio não existe mais. E o acelerador, você tem que estar sempre acelerando, né? Tem que estar sempre com o pé ali. Porque se você descansa que eu digo no sentido de não olhar para a empresa, não olhar para o negócio, para as novidades, não estar fazendo uma mentoria, não estar buscando conhecimento, treinando sua equipe, trazendo profissionais novos, inventando novos produtos, porque você precisa estar buscando novos produtos. Se você não está acelerando, que isso para mim é acelerar, é estar buscando novos produtos, buscando conhecimento, treinando equipe, crescendo com o time, a empresa, alguém está acelerando do seu lado
e alguém vai te ultrapassar. E não é sobre a competição, é sobre você deixar de crescer. O empresário, quando não está crescendo, ele está quebrando. Quando ele não está acelerando, ele está quebrando de verdade. É diferente, né, de um profissional que está, mesmo estando numa empresa CLT também, ele precisa estar crescendo o tempo todo, mas existe uma certa estabilidade, vamos pensar assim. Já para o empreendedor, ele todo dia ele está correndo um risco. Então, se ele não está crescendo, não está apertando o pé no acelerador, eu acho que ele está quebrando. Na verdade, ele está quebrando. Então, eu falo muito sobre isso também aqui. Eu falo muito para as pessoas que eu estou trazendo esse conhecimento. Aperta o pé. Às vezes você vai apertar um pouco mais leve, às vezes você vai apertar fundo, de acordo com a oportunidade que está à sua frente. Essa oportunidade pode ser um sócio, pode ser um mentor, pode ser um cliente novo que trouxe a Avon, trouxe para mim um faturamento. A empresa de fato faturava 2 mil, passou a faturar 100 mil reais por mês. Incrível. Como é que cliente, como é que você faz? Incrível. Né? Aí, naquele momento, eu tinha um desafio, eu precisava, né, atender eles. Eu tive que apertar o acelerador, de toda forma. Sim. Eu não podia ficar lá em Recife esperando as coisas acontecer. Eu tinha que vir para cá, estar do lado do meu cliente. Então, isso para mim foi a minha pisada do acelerador naquele momento. Hoje, a pisada já é diferente de outras formas, em outras áreas, em outros aspectos do empreendedorismo, da evolução. Então, é uma coisa que eu trago muito para quem eu estou falando também, que é empreendedor, que está começando, principalmente está com as dificuldades iniciais ali de agarrar o desafio, é esse. O acelerador tem que estar sempre Zé, com o pezinho em cima. Você falou um negócio muito interessante, que nós estamos falando dos níveis estratégico, tático e operacional. E eu acho que é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eles compreenderem que eu costumo dizer que aonde está o maior dinheiro seu é no tático. Quando eu falo isso, as pessoas falam, Ângelo, você está doido no estratégico. Você sabe por que é no tático, Zé? Porque é o tático que ele está em contato com o estratégico, está em contato com o operacional, e ele tem a possibilidade de corrigir os seus processos de maneira rápida para poder gerar maior tração no seu negócio. E ao mesmo tempo ele está sofrendo o influxo do estratégico para implementar novas técnicas que vão acelerar o seu negócio. Perceba então que ele está recebendo conhecimento, energia e elementos de cima para baixo e de baixo para cima, a ponto dele falar assim, puxa, o que eu preciso implementar é isso, aquilo. Perceba você então, Zé, que os nossos coordenadores, os nossos líderes, os nossos gestores que estão no nosso elemento tático, ele tem que ter a sensibilidade para ele perceber as oportunidades. E aí eu vou te dar um exemplo, eu tive há pouco tempo em Israel, que foi uma viagem incrível que eu fiz. E lá eu fui para uma viagem espiritual, mas eu tive vários insights empresariais e percebi qual que é a pujança de criatividade daquelas pessoas dentro do que eles estão fazendo. Eu cheguei no mictório, dentro de um banheiro, no mictório, e dentro do mictório eu vi que tinha gravado naqueles mictórios masculinos que você urina em pé, e ali tinha gravado uma mosca. E eu falei, cara, que é isso daqui gravado na mosca? O mesmo grafia que tinha da empresa, do nome da empresa, tinha ali da mosca. E eu fui pesquisar. E aí eu percebi o quê? E o que estava dito, Zé? Que um dia, o cara da limpeza, ele percebeu que os homens eram muito relaxados, eles mijavam fora. E se eles fizessem aquilo, seria uma forma de eu competir o homem com ele mesmo e ele acertar o lugar ali e ficar mais higiênico. E essa ideia foi tão importante que ele levou para fabricante da cerâmica ali, daquele vaso, daquele mictório, e eles inseriram isso em todos os vasos, em todos os mictórios. Perceba vocês, a sensibilidade do tático em estar observando aquilo, captando de quem está no operacional dentro da sua empresa e levando essa ideia para frente. Essa pessoa que patenteou, ela conseguiu milhares de dólares de faturamento, não tenha dúvida disso, porque ele teve a sensibilidade de perceber uma disrupção em algo que é tradicional, um mictório. Agora, ele levou isso para outras empresas. Toda e qualquer empresa que quisesse incluir aquilo, teria que pegar a autorização dele. Veja você o mundo que nós estamos vivendo e a sensibilidade do empreendedor que está no tático, recebeu uma ideia daquele que está no operacional e falar, peraí, como é que eu faço para gourmetizar essa ideia e levar para cima do estratégico, a gente romper e construir um crescimento dentro de algo simples. E isso é muito interessante, né? Que às vezes as coisas simples acontecem, de fato são disruptivas. Acho que a disrupção está muito disso, está muito ligada à criação de coisas simples que resolvem problemas gigantes, né? Então esse é um caso. E voltando para o tático, a importância do tático,
Eu queria saber de você qual é a missão e como, na verdade, que o empreendedor e que quem está no estratégico cria e molda essas pessoas que são seus gerenciáveis, né, que são gerenciados por ele. Como é que ele cria essas pessoas? Qual é o foco que o empreendedor tem que ter para trazer essas pessoas para essa mentalidade? Zé, uma das minhas empresas esse ano, ele teve um aumento de 20% de faturamento em função de um negócio que eu coloquei sobre coordenadores. Eu construí os coordenadores. E quando eu construí os coordenadores, eles nada mais são do que o meu tático. E eu fiz um treinamento muito intenso para que eles compreendessem qual que era a função deles ali, o que eles poderiam gerar para eles e para mim, crescimento da empresa e naturalmente crescimento financeiro para a empresa e para eles. E ali eu percebi o seguinte, Zé, o gargalo de todo e qualquer empresário que está em fase de crescimento chama-se delegação. Enquanto o empresário ele não compreender que se ele não delegar, ele não vai crescer, ele vai ficar estagnado pro resto da vida. E por que isso, Zé? Todo mundo dentro da sua empresa deseja crescer. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer sentir propriedade, sentir pertencente, sentir como que fazendo parte daquela empresa. E todo mundo quer também ter o seu reconhecimento, receber os seus elogios e perceber esse avanço. E quando a gente delega, nós estamos permitindo com que mais braços nossos estejam fazendo coisas. E sabe qual que é a dificuldade do empresário? Ele não delega por insegurança e falta de confiança. Então a insegurança e a falta de confiança do empresário é o que aniquila, prejudica, amordaça ele a viver aquilo de sucesso do empreendedorismo dele que ele ainda não tem. Imagine você se eu tenho 50 colaboradores fazendo coisas, eu tenho 100 braços rodando e fazendo, gerindo, pensando no meu negócio. E agora, se eu delego determinadas atividades que são fundamentais, eu estou higienizando a minha mente de modo que eu estou transferindo aquela responsabilidade para que aquele colaborador faça, pense naquilo e eu estou permitindo eu que estou no estratégico pensar em outras coisas. Quando eu entendi esse nível de jogo, Zé, eu passei a delegar todas as coisas e ficar só comigo as coisas que são extremamente importantes. Eu não penso e não vejo diversas coisas da minha empresa. Aí você vai falar assim, mas Anjos, então você não vê por que a empresa está crescendo? Está crescendo porque eu tive um treinamento muito eficiente com o meu time. Meu time sabe o que eu penso, o que eu não penso. Toda semana nós temos reuniões efetivas para eles entenderem. Há pouco tempo eu tive uma inconsistência, um erro dentro da minha operação. E ali eu fiquei muito sentido, magoado, por que nós perdemos aquele negócio. E ali eu percebi que dentro do meu processo de delegação tinha uma falha. E foi quando eu corrigi essa falha que me gerou segurança para perceber que o meu processo de delegação tem que estar muito coeso. Aí você deve estar perguntando, Ângelo, então como é que eu faço para eu poder delegar? São 3 fases. Eu confio, delego e controlo. Confio, delego e controlo. Aí você vai me dizer, mas Ângelo, quanto tempo que eu vou demorar para poder confiar naquela pessoa? O processo de confiança, Zé, eu tenho que mapear esse processo de delegação de modo que ele compreenda exatamente o que eu quero, para quando eu quero, como eu quero e qual que é o recurso financeiro que ele vai usar para aquilo. Quando eu tenho esses elementos muito claros, eu consegui fazer com que todas as arestas elas fossem aparadas e o resultado que vai ter daquilo que eu espero. Mas só que aí entra um tempero de quem está fazendo, é o empreendedor ele compreender que a maneira como vai ser feita não vai ser como eu quero, pode ser como ele quer, mas o que eu tenho que querer é o resultado. O resultado é que importa, Zé. E aí, nisso eu vou calibrar e alinhar e corrigir o como ser feito. Porque quando eu dou liberdade, eu estou gerando com que esse meu funcionário ele venha para dentro da minha empresa, sinta pertencente e ele como sendo um dos produtores do resultado, pensando. E aí o que eu tenho que fazer com que ele, no nosso reunião de alinhamento, é fazer com que aquele como que ele está fazendo, ele fique cada vez mais perfeito diante daquilo que nós queremos. Porque o seu como é diferente do meu, mas talvez o seu como ele pode ser muito melhor do que o meu. Por isso que eu tenho que dar liberdade para o meu funcionário para ele desvendar um processo próprio. O que nós vamos passar a corrigir é a forma do processo que ele está fazendo. Porque talvez aí eu tenha um ganho, eu tenho uma redução de prazo, eu tenho uma maior lucratividade, eu tenho uma menor despesa. Então, o grande gargalo hoje de todo e qualquer empreendedor que ele precisa querer e quer fazer e quer crescer é delegação. E o interessante é o seguinte, Zé, para eu faturar uma empresa de milhões,
eu tenho que ter várias pessoas faturando centenas. Para eu faturar uma empresa de bilhão, eu tenho que ter vários milionários junto de mim. Quando eu compreendi isso, Zé, eu tive a certeza de que eu não cresço sozinho. Para eu poder crescer e ter a expansão e o avanço da minha empresa, eu preciso ter outras pessoas junto de mim ganhando muito bem. Você teve a oportunidade comigo de conhecer um cara que chama Moura, Baterias Moura. Lembra dele? Lembro dele. Nós tivemos a oportunidade de ter um bate-papo com ele, dono de Baterias Mouras, que tem um market share no país que representa hoje mais de 60% a 70% do domínio dessa empresa, Baterias Mouras, que está no país em todo lugar. E qual foi a grande sacada dele em 1970, Zé? Ele percebeu que ele não conseguiria crescer e não estaria em todos os pontos a todo momento. Ele percebeu que para ele poder crescer, ele teria que ter braços. A cada lugar ele teria que estar. Então, quando ele estivesse em vários outros lugares, ele estaria impedido com que a concorrência acessasse ou crescesse dentro do produto e passasse a ter uma concorrência leal, forte dentro dele. E nisso ele fez como? Criando participações dessas pessoas. Quando ele fez participação, ele estava delegando uma parcela do negócio dele para que outras pessoas crescessem junto com ele. E o que é o resultado que a gente tira disso daí? Qual é o ensinamento que a gente tira? Nós vamos crescer na medida da delegação que nós fizermos do nosso negócio. E para eu crescer, eu tenho que ter outras pessoas junto de mim, crescendo tanto quanto eu quero e principalmente daquilo que eu desejo estar. Faz sentido, Zé? Boa, muito bom. E olhando, tem outro desafio aqui que eu vou explorar aqui com esse conteúdo aqui que está muito interessante, que delegar é muito importante, mas qual é a característica que eu tenho que ter quando eu contrato pessoas que vão executar essas funções, né? Porque a gente sabe, a gente às vezes olha um currículo, né? Tem ali todas as formações acadêmicas, os cursos, né? Tudo que a pessoa precisa ter tecnicamente, mas também tem outras características como a atitude, que eu acho que é uma coisa que se fala demais, sobre a atitude, sobre o posicionamento dessa pessoa. O que é que você caracteriza, principalmente nas suas empresas e na sua experiência, que essa pessoa tem que ter para ocupar essa posição e para ter a opção de participar de um negócio, né? Pensar lá no cara da Bateria Moura, com certeza as pessoas que agarraram essa oportunidade de fazer parte, de ser sócio, de ter equity, de fazer parte do negócio, ela tinha alguma característica. Não foi qualquer um que foi escolhido. Quem são os escolhidos? Quais são as pessoas extraordinárias que fizeram parte daquele processo que você acha que vão fazer parte cada vez mais das outras empresas e que a gente, como dono de empresa, tem que olhar essa pessoa dessa forma? Quais são essas pessoas? Quais são as características que elas têm que ter? Porque eu queria convidar você a fazer parte de alguns negócios, porque negócio, a gente que está no meio de empreendedorismo tem ideia a todo momento, né? Porque numa viagem que a gente vai, acho que a gente volta com... Eu falo muito assim, falta a pessoa que vai tocar esse negócio. Falta muito, viu? Falta muito, porque negócio de ideias e de dinheiro para investir, porque tem isso também, você tem grana para investir, você tem a ideia do negócio, mas falta aquela pessoa que vai tocar o negócio. Qual é a característica que você acha que essa pessoa tem que ter? Zé, a característica de todo e qualquer empreendedor que ele deseja contratar qualquer pessoa, durante muito tempo eu pensava em 3 características. A primeira é inteligência interpessoal, ambição e humildade. Eu sempre falei como sendo essas 3 características, Mas só que aí eu compreendi no longo da minha trajetória que não são essas 3 características, Eu preciso ter alguém simples comigo, com coração ensinável e humilde. Quando eu tenho alguém com coração ensinável, essa pessoa ela vai compreender tudo aquilo que pode ser feito, as limitações dela, mas ela está sedenta para aprender. Quando eu falo em simplicidade, é aquela pessoa que está a todo momento, ela está atenta das coisas simples da vida. A ambição é importante, é necessária, mas só que eu tenho que ter uma simplicidade para eu poder construir as coisas que eu desejo. Se a gente for pegar a história bíblica, a todo momento as pessoas que conseguiram Davi, Deus entregou para Davi o reinado porque Davi era um menino de um coração simples,
Davi, ele fazia muito bem feito aquilo, na simplicidade do que ele ia cuidar das ovelhas dele. E lá ele desvendou uma habilidade que todos queriam. E o que a gente deseja dentro da nossa empresa são essas pessoas que têm essa habilidade de fazer. Eu posso estar limpando o chão, mas eu vou limpar muito bem o chão a ponto de eu conseguir passar para a minha recepção. E eu vou aprender tudo dentro da recepção a ponto de eu conseguir ser um vendedor. E eu vou aprender tudo sobre vendedor a ponto de eu passar a ser um SDR. E eu vou aprender tudo do SDR para eu poder ser um gestor de projetos. E por aí vai, Zé. E quero ser sócio, quero crescer. Então, quando a gente começa a coadunar dentro da simplicidade, dentro de um coração ensinável, dentro de uma lealdade, e lealdade, Zé, nada mais é do que eu quero estar com você na alegria e na tristeza. Você está a ponto comigo. Eu não quero estar só com você quando a nossa empresa estiver com faturamento alto, não. Eu quero estar com você quando eu estiver com dificuldade de encontrar uma solução de um produto que o nosso cliente está reclamando, para você poder vir e trazer a resposta. Eu quero estar com você leal o suficiente para você poder olhar para mim e falar assim, estou com você, nós vamos crescer junto e essa empresa vamos fazer ela uma das maiores empresas do país. Então, quando a gente coaduna esses 3 elementos, a gente sai da parte técnica e a gente entra dentro de uma parte que é o coração. As pessoas que lidam, Zé, qual que é o principal hoje em dia segredo da pessoa, para a pessoa ela construir uma pureza dela? É um coração, Zé. O que Deus deseja de você ou de qualquer outra pessoa é que você tenha um coração obediente, um coração obediente a Ele. Um coração que revele a todo momento a sua pureza, revele sua honestidade, revele o seu caráter. De tecnicidade, de ideias, de novidade, de disrupção. Nós temos muitos, Zé. E o que eu passei a perceber? O que o empreendedor ele precisa, Zé, não é de técnica. É de programação mental e um coração apto a comandar a vida dele. Por quê? Não adianta nada eu ter uma grande empresa bilionária se eu estou dormindo com várias outras mulheres e estou traindo minha principal joia, que é a minha esposa e meus filhos. Não adianta nada eu ter uma empresa bilionária se eu estou traindo meu sócio. Não adianta nada eu ter uma empresa bilionária se eu não consigo ter um momento de desfrute daquilo que eu desejo fazer, o que eu quero viver. Certa vez eu compreendi, que está reproduzido nesse meu livro, Zé, que a nossa vida, o maior elemento e o que é mais relevante chama-se tempo. E tempo eu posso fazer para você mostrar que tempo se nós formos fazer uma viagem, o que tem de mais importante dentro da viagem que você vai fazer chama-se combustível de carro. Isso por quê, Zé? A forma que você vai consumir esse combustível vai determinar se você vai conseguir ir mais longe ou mais perto. Vai determinar se você vai chegar onde você quer ou se não vai chegar onde você quer. E o tempo, o combustível da vida é o tempo. Nós queremos conquistar várias coisas. E a gente conquista, Zé. Mas chega no final da nossa vida, nós vamos dar valor para as coisas simples. Foi feita uma pesquisa muito interessante na Inglaterra e pegou pessoas que estavam em fase terminal da sua vida. E dessas pessoas perguntaram, o que você considera que foi mais relevante da sua vida? E todos reclamaram. Reclamaram das coisas que eles não fizeram. Reclamaram das coisas que eles deviam ter feito e não fizeram. Perceba você que nós vivemos um mundo e uma temporalidade aqui terrestre que cada um vai viver 50, 60, 70, ou 100 ou 120 anos, cada um na sua medida, do que você cuidar da sua vida. E a gente esquece que isso é tudo muito fugaz e passageiro. O que nós estamos alimentando dentro de nós mesmos é uma ambição de conquistar dinheiro, sendo que o dinheiro não é o principal elemento. Eu acho que é necessário, é o que traz o seu conforto, é o que leva a sua vida. Eu falei para você que eu fiz 3 viagens internacionais, meu objetivo desse ano era fazer 6 viagens internacionais e eu vou cumprir isso daí. Mas o que proporciona isso? É o dinheiro. Mas só que maior do que o dinheiro é eu ter a satisfação de estar aqui num podcast com um amigo que eu conheci há 2, 3, 4 anos e compartilhando uma experiência de vida e abrindo meu coração de um cara que está aqui com a esposa dele, dentro do negócio dele, fazendo crescer, cuidando da sua filha, que tem um amor imenso pela filha dele, que eu admiro, Zé. Então, a vida é sobre isso. Agora, qual que é o grande desafio? A gente mostrar e cada vez mais transbordar na vida das pessoas, para as pessoas entenderem que isso é o sentido da vida. Quando eu escrevi esse livro, Decida Viver o Extraordinário, eu quis mostrar para cada uma das pessoas que o vale e o deserto que você passa, eu também passo. Várias pessoas chegam para mim, Zé, quando me vê saindo do palco, apresentando lá, seja para 100, 250, 100, 200, 5 mil pessoas, e fala, nossa, queria viver a sua vida.
Mas as pessoas não querem viver os karmas que eu passei. As pessoas não querem viver as dificuldades que eu passei, Zé. Certa vez, e já para a gente poder já ir encerrando, Zé, minha esposa estava grávida, no 6º para o 7º mês de gestação. E aí ela perdeu o nosso bebê. Naquela perda do nosso bebê, nós tivemos que fazer um parto normal. E nesse parto normal, o médico saiu da sala, as contrações estavam muito fortes e o nosso bebê nasceu na minha mão. Quando nasceu na minha mão, Zé, eu olhei para aquela criança e ali eu percebi que qual era o sentido da vida, Zé. Ali era uma vida sendo interrompida e eu construí famílias, sonhos, procriar. E ali eu vi que Deus deu oportunidade para eu viver o que aquela vida ali não estava vivendo. Eu poderia me lamuriar, me vitimizar, ficar triste com Deus, mas não. Eu tive a certeza que Deus estava proporcionando para mim viver coisas que os outros não viviam, mas para mim era necessário viver para moldar o ângelo que iria transformar e gerar valor em outras pessoas. E é por isso que a minha vida passou a ser diferente, Zé. Então, queria deixar um recado aqui para quem está nos ouvindo, Zé, que a fase que você está vivendo não é o fim. Seja lá o pior deserto que você esteja passando, ela só é uma fase. A maneira como você vai lidar com esse deserto é o que vai determinar aquilo que você vai viver ou não. E nós vivemos e fomos concebidos como um grande projeto de Deus. E um projeto para dar certo. Porque quando ele concebeu, ele tinha certeza que ia dar certo. E só não dá certo por culpa nossa. E quando a gente começa a reconhecer isso e entender quem nós somos e o que nós podemos fazer, Zé, nós começamos a perceber o seguinte. Na base lógica da natureza, uma semente, quando ela é plantada, ela vai nascer. Ela só não vai nascer se não tiver chuva e se aquela terra não for fértil. Mas ela foi feita para nascer e para germinar. Nós fomos feitos, Zé, para dominar, para produzir, para multiplicar e para crescer. Nós só não fazemos isso por culpa nossa. E aí eu digo para você, um leão, ele não come capim. Porque um leão, ele sabe quem ele é. Um leão, ele sabe que ele é o rei da selva. Que o rugido dele, ele vai dominar e determinar o que a selva vai fazer ou não. Nós temos que começar a compreender o leão que está dentro de nós e produzir, crescer e expandir, seja no empreendedorismo, seja da nossa casa, fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Quando a gente compreende essa ideia, nós passamos a ser imparáveis. Fantástico esse bate-papo aqui. Eu acho que tinha muita coisa, tem muito mais assunto para a gente falar, né, Ângelo? Mas a gente, com certeza, você está contribuindo demais aqui com o nosso ouvinte. E eu acho que, para quem está nos escutando, aí, assistindo o nosso podcast, e você que é um leão e acha que está comendo capim, e às vezes pegou esse código agora, né, que precisa deixar de comer capim, tem muitas alternativas aí para você aprender e pegar códigos, gatilhos, conhecimento, né? Conhecer pessoas novas para fazer isso, mas tem um caminho já aqui fácil, já que é seguindo aqui meu amigo Ângelo Vargas aqui nas suas redes sociais, escutar os conhecimentos aí de 13 livros, diversas empresas, diversos negócios já construídos, um mentor, conselheiro, seguir ele nas redes sociais e escutar um pouco mais sobre esses ensinamentos e pegar o que ele está transbordando para a sua vida. Eu já estou pegando aqui para mim, já venho pegando há muito tempo já, desde que eu conheci você, te escutando nos eventos, nosso bate-papo na mentoria que a gente fez junto, né? E convido você também a conhecer um pouco mais do Ângelo Vargas. Eu queria que você deixasse aqui, finalizando com o sentimento Zé, aqui se de que me permitisse, falta quebrando, mais, né? quebrando o protocolo, Zé, para quem está nos ouvindo, e esse podcast também vai ser disponibilizado nas minhas redes sociais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a sua empresa. Porque eu acho que isso é interessante, Zé, para quem está nos ouvindo, que você representa diversas marcas de renome nacional e isso é um posicionamento que você construiu a partir daquela ideia, o telefone vai tocar. Conta para nós aí, Zé, um pouquinho, que eu acho que é importante a gente estar reforçando e até nas suas redes sociais sempre nós teremos ouvintes novos. É importante você falar um pouquinho sobre o que é a sua empresa, que é uma empresa incrível, fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer. Obrigado aqui, né? Então vamos lá. O telefone está tocando há 11 anos já. Incrível, Zé. Né? 11 anos que o telefone toca, o MyTracking é minha
já é a terceira empresa, duas que não deram certo no começo, de outras áreas, mas essa veio, Deus abençoou e colocou a mão certa nas pessoas que trabalham comigo, o Milton, meu sócio, a minha esposa e todos os colaboradores. E basicamente o que a gente faz, né? Nós somos uma Logtech, uma empresa de tecnologia. Nós temos um software, o MyTracking é uma plataforma de gestão para logística. A gente atende aqui empresas tanto do setor de transporte diretamente, como indústrias, que são os embarcadores, indústria, atacado, varejo. A gente entrega tecnologia para que eles gerenciem suas entregas. Então, quando a gente compra aqui o livro do Ângelo Vargas na internet e precisa ser feita uma entrega, precisa uma cadeia logística gigante envolvida, né, desde da produção ao armazenamento até a entrega final, e o nosso software ele traz o tracking e o monitoramento daquilo, tanto integrado com transportadores, como também com aplicativo. O motorista vai para um aplicativo igual do Mercado Livre, igual do iFood, e ele faz a baixa, ele tira foto, coleta a assinatura digital. Então o nosso software traz toda essa gestão. E essas ligações foram tocando aqui, já tocaram e faz parte da nossa empresa, que é a Latam Cargo, a TIM, todos os chips da TIM são entregues utilizando a nossa plataforma. Que incrível. Então você atende a TIM, Avon, fala mais. Avon, Natura, a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então todo caminhão e ônibus da Volkswagen que tem serviço em campo é monitorado pela nossa tecnologia. A Scania, o Wine, quando você compra um vinho na Wine, passa pela nossa plataforma também todo esse serviço de tracking. A Quatá, a Poling, comer um polenguinho, a nossa tecnologia está lá participando. E outros clientes aqui, que se eu for citar o nome de todos, vamos passar a manhã toda, mas basicamente a gente traz tecnologia para empresas que precisam de visibilidade, precisam de gestão. Estamos há 11 anos no mercado, começamos lá em Recife, viemos para São Paulo, hoje estamos aqui em Alphaville, com a equipe fantástica, trazendo o melhor da tecnologia para resolver as dores aí do setor logístico. É isso que a gente faz. Muito grato a Deus por essa oportunidade de estar empreendendo, estar trazendo um pouco também de prosperando aqui com minha equipe, trazendo inovação para os meus clientes e agora distribuindo conteúdo para eles e para quem nos assiste. Eu acho que esse é um pouco aí do nosso produto e da nossa história, de uma forma breve. Incrível, Zé. Parabéns, viu? Eu que tive a oportunidade de conhecer aqui a empresa, fiquei encantado com a ousadia, como você é destemido e principalmente a estrada de oportunidades que você tem para poder crescer cada vez mais. Zé, parabéns. Obrigado, Ângelo, obrigado. Acho que essa abertura que você deu aqui, muito obrigado por essa oportunidade aqui de estar falando dessa forma. Eu queria justamente agora, acho que finalizar, né, pelo nosso tempo, porque, como eu disse, tinha muito conteúdo ainda para você trazer, né, muitos códigos, muitas mensagens inspiradoras, experiências fantásticas. Sei que você vai participar hoje aí, esse final de semana, de um super desafio, de um evento fantástico em que você vai participar no final de semana, vai ficar dedicado a esse projeto aí, né? De pessoal, espiritual, que traz também, claro, benefícios aí para sua vida de empreendedor também. E boa sorte para você, Deus abençoe essa jornada. E eu queria finalizar com você, deixando aqui, claro, suas redes sociais, mensagem final para a gente finalizar. Eu já vou fechando a minha parte aqui, dizendo a vocês que sigam o Estúdio PSC, sigam o nosso podcast, nossas redes sociais, Instagram, estamos também no Spotify e no YouTube. Agradecer aqui a nossa equipe que está participando, principalmente o Gabriel Leal, que produz aqui o nosso podcast. Fica a mensagem final com você. É uma honra ter você aqui. Obrigado mais uma vez, Ângelo. Amém, meu amigo. Você que está nos seguindo, minhas redes sociais é o Ângelo Vargas. Segue a gente lá, que tenha certeza que um conteúdo diário está sendo disponibilizado para você. E aqui é um dos nossos livros, Decida Viver o Extraordinário. Um livro incrível que eu trato das 6 camadas de consciência de todas as pessoas que elas vão passar ou estão passando. E tenho certeza que as histórias impactantes e fortes que eu trago aqui, ela vai fazer sentido para você e você vai compreender qual que é a fase de consciência que você está vivendo. E eu queria deixar como mensagem dizer para você que em Mateus 6 diz que as aves, elas amanhecem todos os dias tendo a certeza de que elas vão ter alimentos para elas. Mas uma ave, ela não planta alimento. Mas a ave, ela sabe que ela precisa da atitude dela para ela poder se alimentar todos os dias. Então você, pai de família, você empresário, que todos os dias acorda ansioso, preocupado,
O que Deus quer de você é a sua atitude, para que você todos os dias tenha certeza que a sua prosperidade ela é natural, ela vai bater na sua porta. O que você precisa fazer é todos os dias levantar e fazer o que precisa ser feito como as aves fazem. E assim você vai conseguir os resultados que você tanto espera. É isso, meu amigo. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito bom, viu? Coisa boa.